Bom dia, pessoal. Bom, hoje na nossa aula de clínica de enfermagem, nós vamos falar sobre angina pectoris, tá bem? Então, como eu sempre falo, peguem seus cadernos, seus lápis, canetas, façam anotações, tá bom? Estejam colocando suas dúvidas na plataforma, tá? Ou no WhatsApp, que eu e as outras professoras estaremos sanando essas dúvidas de vocês. Não guardem as dúvidas, tá bom? Dúvidas, perguntas, questionários que quiserem fazer, podem estar entrando em contato com a gente, tá? Hoje eu tive um pouquinho de complicação, de problema para conseguir filmar, enquadrar direitinho a câmera, mas espero que dê certo, espero que vocês consigam pelo menos assimilar algumas das coisas que vão ser faladas aqui, tá bom? A nossa aula não vai ser muito comprida, tá? A gente vai discorrer sobre alguns detalhes, alguns fatores da angina, tá bom? E qualquer acréscimo que vocês quiserem, alguma dúvida que vocês olharem e acharem que faltou e ficarem com dúvida, alguma coisa, podem estar entrando em contato, tá bom? Eu vou estar disponibilizando para vocês uma apostila, tá? Sobre angina e o slide. Aí depois vocês podem ler com mais calma, com o auxílio da apostila, ou até mesmo fazerem mais pesquisas, tá bem? Vai estar tudo disponibilizado para vocês. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Angina. Angina pectoris, ou apenas angina, né? Corresponde à sensação de peso, dor ou aperto no peito, que acontece quando há diminuição do fluxo de sangue na artéria que leva o oxigênio ao coração, sendo essa situação conhecida como isquemia cardíaca, tá? Na maioria das vezes, a isquemia cardíaca, ela é uma consequência da aterosclerose, tá bem? Que é o quê? Que é uma característica caracterizada, na realidade, pelo acúmulo de placas de gordura nas artérias, sendo mais frequentemente em pessoas que têm hipertensão, colesterol elevado, diabetes descompensado, tá bem? Vale ressaltar que a isquemia cardíaca, ela é consequentemente a angina, elas são mais comuns de acontecer em pessoas acima dos 50 anos e devem ser tratadas rapidamente, tá bem? Pois elas são de grande risco para o desenvolvimento de infarto, de parada cardíaca e outras doenças cardiovasculares, como temos de exemplo a arritmia, a insuficiência cardíaca ou até mesmo um AVC. Então, deve ter sempre investigando e procurando seu médico, seu cardiologista, para estar observando, principalmente se você tiver já questões existentes na família, predisposição genética, porque sempre quando você tem casos como esse, casos cardíacos, hipertensão, problemas do coração na família, é sempre bom você estar fazendo um acompanhamento com um cardiologista, até para evitar ser pego de surpresa ou até mesmo ter uma crise em um momento que você não vai ter como ter um acompanhamento imediato, tá? Então, é sempre bom você estar fazendo esse cuidado, essa rotina médica, tá? Quais são os principais tipos de angina? Existem diferentes tipos de angina que podem variar de acordo com os sintomas apresentados. E os principais são a angina estável, a instável e a variante. Agora a gente vai ver detalhadamente um pouquinho de cada uma dessas três, tá? A angina estável, ela é causada por uma isquemia transitória, ou seja, ela surge quando a pessoa faz algum esforço ou sofre algum estresse emocional. Como, por exemplo, vai haver uma diminuição parcial e momentânea do fluxo sanguíneo. Esse tipo de angina, ela é mais comum de acontecer em pessoas que já têm algum tipo de aterosclerose coronária parcial,
que pode piorar e levar até mesmo a um infarto. Como eu disse, quem já tem predisposição sempre tem que estar observando, tá bem? Os principais sintomas são, normalmente estão relacionados com a angina estável, sensação de aperto, queimação na região do peito, que dura de 5 a 10 minutos e que pode irradiar para o ombro, braço ou pescoço. Geralmente, pessoal, esses sintomas eles são desencadeados por esforço ou momentos de grande emoção e melhoram com descanso ou com medicamentos para dilatar a artéria e aumentar o fluxo de sangue, como exemplo, o Isordil. É um medicamento muito usado quando a gente tem essas questões de sintomas, de problemas cardíacos do coração, hipertensão. A gente sempre está tendo a utilização do Isordil para melhorar o fluxo sanguíneo, tá? E o tratamento, no caso da angina estável, o cardiologista normalmente ele vai indicar o repouso e, em alguns casos, o uso de medicamentos vasodilatadores, como é o caso do dinitrato ou monitrato de Isordil, como já foi dito, né? Para melhorar o fluxo sanguíneo nas artérias. Mas, além disso, pessoal, vai ser importante ter hábitos de vida saudáveis para evitar que a angina ela aconteça novamente. Por isso, novamente, a questão do acompanhamento e também a questão de ter uma vida saudável, com alimentação saudável, exercício físico moderado, tá? E para isso é recomendado que a pessoa ela tenha controle da pressão, do colesterol, da glicemia, além de se importar em ter uma alimentação com baixo nível de sal, de gordura e açúcar e praticar atividade física de forma regular, tá bem? A próxima é a angina instável. Ela é uma situação mais grave que a angina estável, tá? Pois ela é causada por uma interrupção maior da oxigenação do coração, devido a um rompimento e inflamação da placa de aterosclerose, o que provoca sintomas mais intensos e inconstantes, sendo considerado uma forma de pré-infarto. Os sintomas, elas são dor, aperto ou queimação na região do tórax, que dura mais de 20 minutos, tá? E que também irradia para locais próximos e pode estar associado a outros sintomas como enjoo, suor e falta de ar. Quando surgem esses sintomas, eles devem ter um atendimento imediato e de forma rápida ao pronto-socorro, porque, como foi dito anteriormente, ele é considerado uma forma de pré-infarto, então deve ter esse cuidado maior. O tratamento inicial, ele já é feito no pronto-socorro com remédios para impedir a piora dos sintomas. Quais são a piora desses sintomas, né? Vai ser usado medicamentos para melhorar o fluxo do sangue, que é o tipo de nitrato, Isordil, beta-bloqueadores, metoprolol ou bloqueadores do canal de cálcio. O próximo é medicamentos para diminuir a formação de coágulos, né? Como é o uso de antiplaquetários, AS, clopidogrel, e os hipertensivos, né? Do tipo como captopril e polipermeantes para controlar o colesterol e manter os níveis controlados, tá? Assim como a angina estável, na angina instável também é importante tratar os fatores de risco, como o controle de pressão, colesterol, glicemia, além de controlar a alimentação e a prática de atividades físicas, atitudes que são fundamentais para manter uma boa saúde das coronárias e do coração. Então, como já foi dito, né? Como tem essa questão de pré-infarto, essa questão cardíaca que envolve muito a questão de sedentarismo, de alimentação precária. Então, quando você tem essa mudança de hábito alimentar, de hábito de atividade física, você já está se ajudando, já está, de certa forma, prevenindo que isso venha a acontecer. Claro,
existem casos em que, independente de você ter uma vida saudável ou não, pode vir a acontecer. Porém, é melhor a gente pecar pelo cuidado do que deixar correr solto, né? Então, se você já tem, volto a refalar, predisposição genética, se você já tem casos na sua família, então fique sempre atento. Observe, não exagere em alimentações gordurosas, não exagere em alimentações com grande teor de açúcar. Evite ter uma vida 100% sedentária. Se exercite pelo menos 3 vezes por semana, tá? Isso já vai fazer com que seu organismo trabalhe melhor, que você tenha um ritmo melhor de fluxo sanguíneo, o que vai impedir que você venha ter as suas veias, as suas artérias obstruídas, que venha causar esse peso, esse cansaço na região cardíaca, tá bom? Então, é sempre bom a gente ter esse cuidado. O próximo é a variante, né? Esse tipo de angina, ela não tem causa esclarecida, tá? E acontece devido a espasmos do coronário, em que há interrupções do fluxo sanguíneo, mesmo que a pessoa não possua acúmulo de gordura na artéria ou em outros tipos de estreitamentos. Foi como eu disse. Aí a gente pode ter até uma questão, como eu falei, de se você tem uma vida regrada também, se faz atividade física, isso não quer dizer que você não vai ter uma complicação cardíaca, que você não vai ter uma angina. Porém, não é lei, tá bom? Pode acontecer, mas não é lei. É uma vez ou outra perdida. Então, não vá ter isso na cabeça de, pode acontecer de qualquer forma, então vou viver como tem pra viver, vou comer tudo que eu quero comer, vou ter minha vidinha aqui parada, porque se for pra acontecer, vai acontecer. Volto a repetir, se você tem predisposição genética, se você tem algum desses fatores que podem estar ali puxando para vir a acontecer uma angina, você deve evitar, tá bom? Questão de ser obeso, de ser sedentário, hipertensivos, então já existe uma possibilidade maior, tá bem? Então também é comum surgir durante o sono ou logo pela manhã, tá? Que há alguns sintomas. No caso da angina variante, ela pode ser notada dor ou aperto de forte intensidade no peito, que ocorre mesmo em repouso e melhoram aos poucos após alguns minutos. Que, como eu disse, ela também pode surgir durante o sono ou logo pela manhã. O tratamento para esse tipo de angina é feito com a orientação de um cardiologista e normalmente é feito por meio do uso de medicamentos do tipo nitrato ou beta-bloqueadores do canal de cálcio, como diltiazem e verapamil, tá? Quais são as causas? A angina, ela é decorrente de doenças como a doença arterial coronária, distúrbios circulatórios e distúrbios sanguíneos. A doença arterial coronária, ela vai ter como exemplo a aterosclerose, que é o estreitamento da luz do vaso coronário, arterite coronariana, espasmo arterial. No distúrbio circulatório, nós temos como exemplo a estenose aórtica, a hipertensão, que é quando diminui o retorno do sangue ao coração, e os espasmos arteriais, tá bom? E os distúrbios sanguíneos, nós vamos ter a anemia, a hipoxemia e a policitemia, tá bem? Então, exames diários de rotina podem estar encontrando esses problemas, diagnosticando esses problemas. Os fatores de risco. Dentre os fatores de risco vão estar o esforço físico, a ingestão de alimentos de forma aumentada, emoções, exposição a baixas temperaturas, tá? E os sintomas. A isquemia do miocárdio, ela vai provocar ataques de dor de gravidade variável, desde a sensação de pressão até dor agonizante com sensação de morte iminente. E é dividido em pelo menos 7 características. A primeira é a sensação. A primeira característica é a sensação, que envolve aperto, queimação, esmagamento, enforcamento e gases.
São essas sensações que a angina causa. A próxima é a intensidade, que geralmente ela é discreta ou moderada e raramente forte, tá? Localização, que é retroexternal ou diretamente para a esquerda, tá? O próximo fator é a irradiação, que passa do ombro esquerdo a braço esquerdo a cotovelo, a punho e a dedos, pescoço a braço direito, a mandíbula e a região epigástrica e, por fim, ao peito. A próxima é a duração, que normalmente ela dura de 5 minutos e pode variar a 15 a 20 minutos em caso de raiva extrema, de sensação de juntar o calor da emoção, uma raiva pode gerar a angina com uma duração mais elevada. O próximo passo é o alívio, que vai ser advindo de um repouso ou nitroglicerina, tá? E os outros sintomas vão ser dispneia, palidez, sudorese, tonturas, palpitações, distúrbios digestivos, como náuseas e vômitos, tá bem? O diagnóstico. O diagnóstico vai se dar à base de manifestações clínicas da dor, tá? Do acompanhamento da dor, da anamnese, que é o diálogo que o médico, a entrevista que o médico vai fazer com você, uma avaliação clínica, né? Teste de esforço, que vai ser na esteira rolante ou em bicicleta. O ECG, que é o eletrocardiograma, né? E angiografia coronariana, tá? São os exames que vão ser feitos para se ter uma avaliação do diagnóstico da angina. O tratamento. O tratamento é iniciado com medidas para se evitar a doença arterial coronariana, retardar sua progressão ou revertê-la, tá? Através do tratamento das causas conhecidas, que foi o que a gente viu nos fatores de risco, tá? O tratamento da angina também, ela vai depender da gravidade, a partir da gravidade e da estabilidade dos sintomas. Quando os sintomas eles pioram rapidamente, a hospitalização, imediata e o tratamento medicamentoso vão ser usuais. Se os sintomas não forem substancialmente minimizados com o tratamento medicamentoso, a dieta e a alteração do estilo de vida, a angiografia podem ser utilizadas, tá bem? Para determinar a possibilidade de uma cirurgia de revascularização miocárdica ou de uma angioplastia, tá? Os cuidados de enfermagem. Agora a gente vai ver como os enfermeiros, técnicos de enfermagem devem se portar aos cuidados de um paciente com angina. Devem avaliar as características da dor no peito e sintomas associados, avaliar a respiração, a pressão sanguínea e a frequência cardíaca em cada episódio da dor torácica, tá bom? Fazer um ECG cada vez que a dor torácica surgir para evidenciar um infarto posteriormente, tá bom? Monitorizar a resposta ao tratamento medicamentoso, avisar ao médico se a dor não diminuir, identificar junto ao cliente as atividades que provoquem dor. Além disso, você também pode oferecer assistência de maneira calma e eficiente, de modo a reconfortar o cliente até que o desconforto desapareça. Você vai estar lá conversando, distraindo o paciente. Prover um ambiente confortável e silencioso, tanto para o paciente como para a sua família, porque é um momento delicado, né? Ajudar o paciente a identificar seus próprios fatores de risco. Como a gente conversou aqui, você pode estar conversando com seu paciente e explicando para ele quais são os fatores de risco que levam a se ter uma angina, né? Que daí ele vai estar falando se vai estar se adequando, se enquadrando nesses fatores ou não. Providenciar orientação nutricional ao cliente, tá bom? Você vai informar para ele a respeito da dieta, que ele vai ter que ter uma dieta longe de alimentos gordurosos, de taxas de sal e de açúcar elevados, tá?
Esclarecer ao cliente e à família acerca dos medicamentos que deverão ser tomados após a alta hospitalar, explicar de forma clara e sucinta para que eles venham entender. Esclarecer ao cliente acerca do plano terapêutico, da terapêutica que ele vai usar após a alta também. E explicar a relação entre a dieta, a atividade física e a doença. Você vai estar sempre explicando para ele a correlação que um vai ter com a outra. Que ele tendo uma dieta adequada, uma vida ativa adequada, ele vai se distanciar cada vez mais da probabilidade da doença ou até mesmo do retorno da doença. Então, você deve estar sempre fazendo esse papel junto ao médico, junto à enfermeira, junto à equipe por completo, porque você vai estar dando um apoio não só de enfermagem, como um apoio emocional, um apoio psicológico e uma orientação adequada, tá bem? Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido assimilar alguma coisa, tá? Eu queria ter trago para vocês algumas imagens, alguns vídeos para que a gente pudesse identificar direitinho, porém eu não consegui colocar no slide. Então, fica uma coisa meio chata, uma coisa muito monótona apenas de falação. Mas façam pesquisas, busquem no YouTube, para que vocês possam vir conseguir ver essa relação mesmo de entender como é que está funcionando o organismo mesmo no momento em que você está tendo uma angina. Tentei colocar, mas eu não consegui, tá? Mas vocês fazendo uma pesquisa, vocês encontram com facilidade, tá bem? Então, essa foi nossa aula. Bom dia e tenham uma boa semana.